Olá! Manchei o dente aqui com batom. Olá, seja bem-vinda, você que está aqui assistindo na reprise. Hoje a gente vai bater um papo sobre autossabotagem. Como saber se você está se autossabotando? É sobre isso que a gente aqui vai conversar. E saber, né, se você estiver com esse perfil, com um dos perfis do sabotador, da sabotadora, e saber aí se você está tendo dificuldade de avançar na sua vida justamente por conta desses comportamentos e principalmente desses pensamentos sabotadores. Então fica aqui comigo que a gente vai bater um papo e tenho certeza que você vai gostar, certo? Então agora eu vou falar aqui com quem tá chegando, certo? E deixa eu colocar aqui o tema. Olá, gatona! Deixa eu colocar aqui como saber se estou me sabotando. Como saber se estou me sabotando? Olá, sejam bem-vindas, Priscila, Emily, fale com Mariane. Olá, gatonas! Quem chega aqui, você já sabe, né? Convida no mínimo mais 5 amigas. Gente, o batom hoje tá só nos meus dentes. Agora estou aqui em novo horário, não é? Olha só, tudo de novo, tudo novo, como diz a Gretchen. Olha quem tá aqui mais, Mari, Rui também, olha, o esposo também tá por aqui, pra gente bater um papo sobre sabotagem. Eita, vocês estão me sabotando? Já manda o tema, olha, deixa eu chamar as meninas, vai, Mari, convida aí. Olha, vai ser massa, porque esse tema pega bem fundo entre nós mulheres, viu? E a gente tem que estar atenta para a gente não cair nessas armadilhas da autossabotagem, porque a gente vai falar aqui, parece clichê, né? Mas é a verdade. Nós, né? Nossa mente é nossa grande aliada, mas também é nossa grande adversária. E saber lidar com ela, saber como a gente está pensando, esse padrão de pensamento que a gente tem, é algo que é muito bacana, sabe? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir lidar com ela. Eu sempre falo assim, se tiver uma marcha de mulheres dizendo assim, abaixe a autossabotagem, Isabel vai estar lá na frente. Não vou. Sabe por quê? Porque eu não acredito. Eu não acredito que a gente, em determinado momento da vida da gente, em determinada situação, a gente não vá se auto-sabotar. Agora, eu acredito que, se a gente sabe como a gente funciona, a gente pode lidar com essa auto-sabotagem, sabe? E tirar o melhor proveito. Regina, feitosa, maravilhosa, ô, Bel gostosa, adoro, chega, choro. Seja bem-vinda, meu amor, a mulher da produtividade, Priscila. A fada das mechas, olha só, empreendedoras hoje por aqui também, viu? Mari também. Deixa eu convidar aqui também algumas pessoas, porque a gente tá num horário diferente, não é? Trazendo, tudo novo. Aqui, boa noite. Então deixa eu fazer uma coisa, deixa eu me apresentar, porque vai que chega alguém diferente aqui e diz, quem é essa aqui que está? Quem é essa aí que está falando? Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar nesse horário, mas já estou por aqui há um tempinho, viu? Meu nome é Isabel Ferreira, não é? Eu sou uma cristã sem fronteira, sou uma libriana, sou uma praticante do Ho'oponopono. Olha que coisa, né? Aí as pessoas podem até achar contraditório, mas tem tudo a ver. Depois que você começa, se você for pesquisar, você vai ver que é muito legal. A minha formação é em jornalismo. Eu sou jornalista, tenho especialização, pós-graduação na área de comunicação, né? Também sou líder trainer, sou líder coach, ou melhor dizendo. E também estou fazendo agora uma formação que já estou quase terminando em análise corporal. Isso aqui vai ser a cereja do bolo. E o que é que faz isso, Isabel? Através do seu corpo, eu vou conseguir detectar exatamente como é que você pensa, através de uma análise do seu corpo. E vou poder, claro, te ajudar ainda mais a você destravar, a você ficar mais confortável com você e entender como você funciona.
sabe? Tudo isso faz parte. Então, essa sou eu. Sou mãe também, tenho um pequeno, sou casada, sou filha, sou uma mulher multipotencial também, tenho várias potencialidades. E a minha grande missão é ajudar o maior número de mulheres a destravar, sabe? A perder o medo e viver a sua vida da forma que bem entender, realizando seus sonhos e seus projetos. Olha, um aqui já disse, ficou curiosa. Gente, na minha cidade tá quente, não sei na sua. Medo de encontrar essa mulher pessoalmente agora. Isso mesmo, Regina, mas olhe, nem se preocupe, porque pelas fotos, e a gente também faz online, viu? Pelas fotos eu já dou um diagnóstico. Olhando aqui, já dá para dar dá para dar uns insights, mas é muito pouco, teria que ver uma análise perfeita, completa, não é? Mas já dá para saber muita coisa, muita coisa. E é bem interessante. Por quê? Porque casa com tudo aquilo que eu acredito, com tudo que eu trabalho já com vocês aqui, quem já me acompanha, não é? Então, a gente, né, é ficar confortável sendo quem você nasceu para ser. E entendendo que algumas coisas que você acredita que são limitações, é justamente característica no seu corpo para te proteger das dores existenciais que você, no seu processo de desenvolvimento, de criança, de bebê, até a sua fase ali de 5 anos, desenvolveu. Então faz tudo, sabe? Não é à toa que eu sou assim gordinha, não, tem um significado. E porque justamente eu sou assim, mais fofinha, eu tenho uma forma de pensar. Um dia, breve, a gente vai bater um papo sobre os perfis, os caracteres de cada uma, certo? Olha, Famaritas, aqui tá frio, muita chuva em Salvador. Valei-me, que delícia. Aqui tá calor, aí chega, eu tô derretendo. Não liguei nada aqui. Então vamos aqui. Olha, a Regina tá valei-me, tá assustada. Já vou lhe dizer, viu? Já vou lhe dizer que vai ser só bingo com você. Vai ser só bingo. Olha, Salvador tá frio, muita chuva. Ah, então vai vir chuva, daqui a pouco chega por aqui. Quero saber tudo, vai saber. Gente, olha, o que são aí os sabotadores, não é? Pra gente entrar aqui no tema. Eu fiz, quem viu meus stories hoje, viu que eu contei uma historinha de Malu, né? Que é uma ficção, mas que pode se encaixar muito bem para você. Malu era um atleta de alta performance e que iria, uma karateca, e queria fazer uma disputa, que iria mudar a vida dela essa disputa. Só que tinha uma coisa, ela não sabia quem era a adversária dela, ela não tinha informação nenhuma sobre a adversária. E aí ela ficou, como eu vou poder vencer? Como é que eu vou poder estudar a minha adversária se eu não a conheço? Eu não vou poder estabelecer uma estratégia, eu não vou poder estudar os pontos fracos, eu não vou poder me preparar mais ainda para que eu possa, né, ficar melhor onde ela é mais frágil. Eu não vou saber nada da minha adversária, então eu vou ficar vulnerável. Já o contrário, a adversária de Malu, que é uma atleta hipotética, sabia tudo sobre ela, sabe? Sabia dos medos, sabia das limitações, conhecia tudo sobre ela. Ou seja, já tinha vantagem, tem vantagem sobre ela. Então, dentro de uma luta, é claro, dentro de um ringue, dentro de uma luta, né, dentro do tatame, quem tem mais informação sobre o outro, não é? Quem tem mais informação vai ter vantagem. Ainda mais numa disputa tão acirrada de um campeonato. Bem assim é na vida da gente. O adversário, no caso de Malu, era uma outra pessoa. Mas no nosso caso, somos nós mesmas. E está dentro da mente da gente. Então, quando a gente conhece esse adversário, a gente pode fazer o quê? Com que ele se transforme também em aliado. Ora, ele pode ser adversário, mas a gente pode viver com ele a maior parte do tempo como aliado. Tá fazendo sentido aí para você? Se disser, tá fazendo sentido, diga, tá. Diz aí, Nanda Fashion, Nai Brito, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido para vocês? Me diz aí. Essa historinha de Malu.
sabe? Porque quando você conhece, você sabe lidar melhor. Agora, quando você não conhece o adversário, que era o caso da Malu, ela não tinha como saber nem por onde colocar, por onde começar, não é? Por onde fazer um golpe, por onde traçar uma estratégia. Aí eu venho aqui pra gente. Como a gente pode estar vencendo as nossas limitações? Como você pode estar querendo avançar na sua vida se você não está justamente conhecendo aquilo que está travando você, aquilo que está segurando você, impedindo você de avançar na sua vida? Porque eu quero te dizer, o que está impedindo você de realizar o que você quer não é ninguém. Está dentro de você. E quando você consegue dominar, primeiro conhecer, depois dominar, aí, meu bem, o mundo, o céu é o limite. Mas precisa desse processo. Acontece que nós somos imediatistas, nós queremos ver logo o adversário. Só que aí, se você não se prepara, não conhece, não vai buscar, você fica que nem Malu, sabe? Malu não foi, ali a história, ela não venceu. Mas nesse caso aqui, você vai vencer, porque você já está se preparando. E uma das coisas que acaba detonando com a nossa confiança, com a nossa capacidade, com a nossa autoestima, é justamente os sabotadores, que são padrões mentais que adquirimos, sabe, lá na nossa infância, naquela primeira infância, e que a gente adquire através da nossa percepção, da percepção daquela criança, daquela garota, daquela menina, e que é influenciada pelo seu meio, pelo ambiente onde ela vive, ou seja, ali no caso da família, no espaço onde ela foi criada, como ela foi criada, os estímulos que ela teve, as coisas que ela vivenciou, presenciou naquele momento. Claro que você poderia dizer, mas meus pais interferiram de maneira decisiva. Sim, eles foram realmente muito importantes e contribuem bastante para você pensar exatamente como você está pensando hoje. Mas tem uma outra questão que você tem que levar em consideração. É a sua percepção. Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo ainda um bebê, você tem a sua própria percepção. Porque se a gente anula isso, parece que a gente não tem essa capacidade de entender, sabe? E de absorver, ou melhor, de absorver o que está acontecendo ali ao nosso redor. Claro que durante esse período a gente vai observando as coisas que vão nos mostrando. Aí onde é a grande diferença e que vai interferir nesses padrões de autossabotagem que a gente cria na vida da gente. E é um perigo muito grande, sabe por quê? Porque aí você começa a acreditar, a cair nessas armadilhas dos sabotadores. E aí você começa a dizer, eu não acredito em mim, eu não sou capaz. Isso tudo baseado já naquilo que você está pensando. Eu não tenho sorte, nada para mim dá certo, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo fazer isso aqui, eu não dou conta. Quem já pensou assim diz assim, eu. Quem em determinado momento da vida já chegou a acreditar que não era tão boa, que não dava conta de fazer as coisas bem feitas, que não era tão inteligente, que não era tão bonita, que tinha algum problema? Quem? Diz aí eu, para eu ver se alguém aqui já passou por esse processo aí de autossabotagem. Eu já passei. E ainda passo, sabe? Como eu disse a vocês, não existe uma fórmula para você deixar de ter alguns pensamentos, né? Esses padrões de pensamento. O que é que você vai fazer quando você sabe que existe e quando você se conhece? Você vai conseguir detectar a tempo, né, aquilo que está estimulando você a desenvolver esses padrões. E aí você vai saber mudar o seu ambiente, o lugar onde você está, as pessoas com que você está lidando, o trabalho, o que você está fazendo. Porque aí sim vai interferir no resultado, no seu desempenho, certo? Olha aí, Regina, eu também, Regina. Normalíssima.
Se alguém disser aqui que não, eu já disse, Jesus, quem é essa pessoa? É normal. Então, assim, e há esse perigo, porque o que é que ele faz? Ele bloqueia você, ele trava você, ele impede você de prosseguir, de crescer. Olha que coisa, e quantas mulheres a gente não observa, e quantas vezes na vida da gente, também eu, já passei, já caí nessa armadilha da autossabotagem e deixei de acreditar em mim. Confesso a você que não demorei muito tempo, mas já demorei o tempo suficiente para me prejudicar. E por conta disso, e porque hoje cada vez mais tenho me debruçado a estudar para entregar o melhor para vocês, eu tenho me fortalecido nesse processo de conhecer, né? Que primeiro para a gente ajudar o outro, a gente também se ajuda nesse processo aqui de ajudar o outro, a gente também é a pessoa mais beneficiada. Você vai identificando o que é que faz com que você entre na sua dor, entre nesse pensamento autossabotador. Então, aí, com isso, como eu vou detectando, eu já vou o quê? Eu já vou me protegendo, fazendo com que eu não caiba nesses lugares, né? Fazendo com que eu já evite esses lugares, certo? Hoje, eu vou trazer 3 perfis de pessoas, de 3 perfis de padrão de autossabotagem. São 10. O que eu estou trazendo aqui é com base no livro da Psicologia Positiva, de Shizard. Eita, o nome dele é terrível, viu? Mas se quiser, eu mando para vocês aqui. Shizard Shamim, um nomezinho assim. E ele fez um trabalho onde detectou 10 padrões, sabe? De autossabotagem. Hoje, nessa live de hoje, eu vou dizer 5. Vou estar trazendo aqui 5 padrões para você estar identificando. E na próxima, que vai ser na quinta-feira, eu vou trazer mais 5. Olhe se você se encaixa em um desses. E também olhe se você pode estar se encaixando em mais de um. O que pode acontecer. E durante a sua vida você também pode observar que você em determinado momento vai estar com um perfil mais acentuado do que o outro. Tá tudo certo, não tem problema com você. Ah, Isabel, eu me identifiquei com todos, eu estou vendo que eu estou com todos esses. Também não tem problema. Se você teve a consciência que você... Então já é um passo. Você já está um passo à frente de quem ainda nem sabe o que está acontecendo com ela. E a partir daí, a gente vai fazer algo para mudar, não é? Esse resultado, esse padrão, para que você viva mais no seu recurso e menos nesse processo de autossabotagem. Certo? Tá fazendo sentido? Kátia Reis, Lucinete, querida, beijo grande, Glória, Glória Coutinho, um beijão aí, Danilo. Cadê aqui? Quem vai chegando vai convidando outras. Nós hoje, outras gatas garotas, hoje a gente está trabalhando sobre autossabotagem. Será que você está se sabotando? E aí eu estou dizendo aqui, para você saber se você está se sabotando, você precisa saber da forma como você está pensando. Se você está com os pensamentos autossabotadores, de autossabotagem. E aí a gente vai falar aqui sobre cada um desse perfil. Veja só, existem 10, né, os sabotadores, mas eu vou começar, hoje eu vou trazer 5 para não dar essa overdose e depois você ficar sem saber por onde é que eu vou. Pra gente ir falando um pouquinho de cada um e poder tirar as dúvidas se vocês tiverem e a gente tá batendo papo, certo? Olha, o primeiro que eu trago aqui é o crítico, que o autor trata. O crítico, o sabotador crítico. Ele é considerado o principal, sabe? O principal dos sabotadores. Por quê? Por conta desse caráter nocivo que ele tem. Porque o crítico, ele critica tudo. Nada é bom o suficiente. Nada está bom, né? Ninguém é bom. Ele sempre aponta defeito nos outros e principalmente nele mesmo. Então o crítico é uma espécie, sabe, de sabotador que mina com você. Porque nada do que você faz acaba sendo bom. E coloca defeito em
tudo. Você é essa pessoa? Você tem esse padrão de comportamento, de pensamento, de sair criticando tudo? Se alguém apresenta um profissional ou um trabalho, você sempre tem esse olhar para ver aquilo que não dá certo, aquilo que não está funcionando. Será que você está tendo esse comportamento e está também olhando para você e para a sua vida, se criticando excessivamente? Será que você também tem esse modelo de comportamento, de pensamento? Em um momento da minha vida eu já tive esse crítico, esse sabotador muito acentuado. Porque, como eu disse a você, eu venho do jornalismo, não é? E eu trabalhei por muitos anos no jornalismo político. Então, já foi ali por uma questão mesmo do próprio meio. Olha como o meio interfere. Para o próprio meio, e ainda mais sendo mulher, eu tinha que dominar o sarcasmo, a ironia, sabe? Aquela coisa ácida mesmo, de crítica, às vezes até muito cruéis com a outra pessoa e até com colegas, desnecessariamente, mas tudo por conta daquele ambiente ali. Então a crítica, aquele momento, eu era muito crítica e também era muito crítica comigo. O grau de exigência para o meu trabalho era muito alto. E isso, naquele momento, também me prejudicou. Me prejudicou porque eu olhava para o meu trabalho e sempre achava que tinha que fazer mais. E sempre achava que tinha que dar mais, porque eu exigia demais do outro também, né? Então, eu também, para não dar margem para o outro falar do meu trabalho, falar de mim, o que é que eu fazia? Tome fazer trabalho, tome... Não é? Exigir tirar o couro mesmo. Ninguém tirava o meu couro. Era eu mesma que tirava o meu couro. Então veja como o pensamento, como ele estava me atrapalhando. Por quê? Eu não desenvolvia com tranquilidade as minhas atividades. Era tudo com muito peso, com muita energia, sabe? Mas não uma energia positiva leve, mas sempre com energia pesada. E travava, porque na verdade não desenvolvia todas as ideias, todo o potencial que eu tinha na minha mente. Por quê? Porque nada era bom o suficiente, porque tudo eu criticava, não é? Se eu podia ter desenvolvido naquele período 5 projetos, 10 projetos, eu desenvolvi um, e assim mesmo com muito custo. Ou seja, eu também já tive esse pensamento sabotador. Olha aqui, Mariana está dizendo, vivi em um meio bem crítico. Lutei para não absorver tanto isso e não levar para a minha vida. Tenho uma autocrítica muito grande. Olha aí, isso interfere, Mari, realmente. Isso se torna nocivo a nós mesmas. Exatamente. Isso é muito prejudicial a você, sabe? Até nas suas relações também, né? Nas suas relações afetivas, nas suas relações de trabalho, nas suas relações com seu próprio parceiro também, se for o caso, porque você traz essa crítica exacerbada para todas essas suas relações. E aí eu te digo, será que o outro vai suportar esse nível de criticidade, esse nível de exigência, que quando estamos dentro desse padrão, né, desse padrão de pensamento sabotador, a gente faz quase que naturalmente, porque às vezes você não percebe? Então, será que o outro vai suportar? Será que o outro vai querer manter uma amizade comigo, que sempre aponto para os defeitos, né? Nunca consigo olhar o trabalho do outro e fazer um elogio, mas sempre de uma forma crítica? Isso vai prejudicar. E com isso, a pessoa vai se tornar um pouco, sabe o quê? Solitária. Né? Por quê? Porque ela não vai conseguir manter ao seu redor muitas pessoas. Né? Ela é aquele tipo de pessoa que às vezes o chefe gosta para ela ficar observando dentro de um ambiente de trabalho o erro das outras pessoas, mas para você conviver, para você convidar para depois do trabalho, ela vai ter poucos amigos, porque ninguém vai suportar, vai se transformar num fardo e aí vai prejudicar você, porque você vai querer
a relação com as pessoas, claro, você não é uma ilha e você não vai entender. E outra coisa, você também vai ter dificuldade de agregar pessoas na sua vida, sabe? E também, e aí onde vai a grande questão, a dificuldade que você vai ter de executar, de tirar da gaveta os seus projetos, os seus sonhos. Por quê? Porque você é a primeira a bombardear os seus projetos, colocando várias críticas, fazendo várias críticas, colocando vários defeitos, acreditando que nunca está bom o suficiente. Faz sentido? Meire Monteiro. A pessoa deixa de fazer coisas para não ser criticada também. Olha aí, eis a luta. Aqui, Mari, é o equilíbrio. Primeiro vamos descobrir. Primeiro você descobriu o que já tem. Perfeito. Agora vamos dosar. Porque deixa eu te dizer, você tem esse padrão de pensamento mais acentuado. Vamos dizer que você tenha esse padrão de pensamento mais acentuado, de ser crítica. Você não vai deixar de ser. Porque quando você era lá criança, isso foi como se tivesse sido um chip, sabe? Colocado, implantado na sua mente. E não tem como tirar. Mas dá pra gente amenizar. Sabe quando é que essa crítica vem tanto à tona? Quando você não está num ambiente favorável, quando você não se sente bem com aquelas pessoas, quando você se sente acuada e, sobretudo, com medo. Então, essa criticidade, esse comportamento vem também um pouco como defesa. Só que vem como defesa daquele ambiente que você, né, percebeu, de acordo com aquele seu padrão mental, que era um ambiente que não era bom, sabe? Então é preciso o quê? Saber reconhecer para lidar, minimizar. Você não vai deixar de ter esse padrão de crítica, porque faz parte de você e não é ruim. Ele só está desequilibrado, certo? Olha, fez sentido, maravilha. Então, esse foi o primeiro. E olha o outro aqui. O outro sabotador é o insistente. Olha só, o insistente, o autor traz como sendo, na verdade, o que eu trato, o perfeccionista. Ele já é ele tem um pouco do crítico, mas ele é muito, o crítico, ele olha para o outro, mas o perfeccionista, ele olha um pouco para o outro, mas ele também cobra ainda mais dele essa perfeição, né? Ele faz as coisas, mas nunca está satisfeito, ou no caso, satisfeita com o resultado do seu trabalho. É uma exigência, porque a régua da pessoa que tem esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento é muito alta. Você pode estar aqui olhando para o trabalho da pessoa, o trabalho dessa pessoa pode ser de excelência e ainda assim ela vai acreditar, ela vai achar que não está bom o suficiente, que tem algo para melhorar, que tem algo que ela precisa mexer ali, sabe? Então o perfeccionista, ele tem necessidade de organizar tudo. Esse eu não tenho. Esse eu não tenho, de ter o controle das coisas, de dominar tudo. E é ruim, Isabel, é como eu estou dizendo, nenhuma forma de pensar, ela é ruim. O que acontece é quando não há o equilíbrio, quando você não domina. Para esse autor, somente 20% das pessoas, elas conseguem ter êxito, porque somente 20% é quem consegue dominar os sabotadores. Sabe? E por que na verdade a grande maioria não consegue? Porque elas não sabem, elas não conhecem. É como o caso da karateca que eu disse, da Malu. Ela foi enfrentar um adversário, mas ela não sabia. Então, como ela montar uma estratégia? Bem assim somos nós. Como eu vou montar uma estratégia para contornar ou diminuir esse pensamento sabotador que eu adquiri lá na minha infância e que foi reforçando à medida que eu fui ficando adulta,
Como? Quais são os gatilhos? O que é que faz com que ative esse pensamento de perfeccionismo, esse pensamento de crítico excessivo, de perfeccionista excessivo? Então você começa a perceber, você começa a observar os ambientes que faz com que despertem em você esses pensamentos. E ciente disso e tendo conhecimento dessa informação, o que é que você faz? Você muda o seu ambiente, você evita de você está nesses locais, e mesmo quando é impossível de evitar, você já cria antes, se prepara antes, mentalmente, espiritualmente, para entrar nesses locais onde vai fazer com que você não se sinta tão bem e ative até os seus sabotadores, certo? Autocrítica também entra aí, no qual? No perfeccionista. Autocrítica entra no crítico também. Entra sim. Então, vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Como são os padrões? E aí você pode ser crítica, você pode também. Isabel, eu sou crítica excessiva. Eu fui num ambiente, sabe? Eu fui num ambiente criada, onde realmente eu fui muito estimulada para isso. Então eu sou muito crítica, mas eu também sou muito perfeccionista. Eu observava que na minha casa, meus pais, minha mãe tinha uma questão muito de organização, cobrava muito isso, e por conta disso eu trago isso também. Meus pais eram muito com essa coisa de organização, de coisas certinhas. Na escola também reforçou isso. Então você traz isso, você pode ter outros padrões também. Não é? Não tem importância, é apenas a gente saber que eles existem, depois descobrir que eles existem, quais a gente tem em maior proporção e lidar com eles. Esse é o caminho. Se você não conhece, você não tem como combater. Se você não sabe, você não tem. Aí você fica, eu não consigo fazer nada, eu não dou certo, nada acontece para mim. Mas na verdade não é com você necessariamente, não é porque você intencionalmente, de forma consciente, não tem, tá atraindo essas coisas, sabe? É porque na verdade você não tem conhecimento. E muitas vezes também tem muitas mulheres que não querem adquirir esse conhecimento. Por quê? Porque dói. Eu sei que dói. Esse processo de a gente conhecer, identificar. Olha que Mariane trouxe algo da história dela, e que não é algo gostoso de a gente estar tocando. Às vezes não é algo porque traz algumas memórias anteriores que a gente justamente não quer ter. Mas onde está ali o veneno é onde está também o antídoto. Não tem como a gente resolver uma questão, principalmente com relação às nossas crenças, a sabotagem, a forma como a gente é, se a gente não entender como é que a gente funciona. E esse processo de se conhecer como funciona tem muito a ver com toda a nossa história. E tá tudo certo. Ah, Isabel, eu não queria ser assim, mas que bom que você é assim. Tem um sentido para você ser exatamente assim. Agora a gente precisa realmente reconhecer, se conhecer, para daí a gente começar a trabalhar para viver muito mais no recurso do que viver na dor. Certo? Senhor, socorro! Olha, o insistente, né? A necessidade de se organizar, tudo metódico, né? Gosta tudo no lugar, e também são um pouco crítico, né? Como eu disse assim, por quê? Porque eles gostam de tudo muito perfeito. Então tem um pouco do crítico nele também, certo? O outro sabotador, o outro pensamento, sabe qual é? Que a gente acha que é gostosinho, que é massa, é o prestativo. Você não conhece não uma pessoa que é super prestativa? Que ela, tipo assim, ela larga tudo que ela tem, sabe, pra estar ajudando aos outros, bem boazinha mesmo, mas não é boazinha de falciane não, sabe, ela é boazinha mesmo, é aquela pessoa que não tem tempo ruim pra ela, mas em detrimento disso, ela quer a sua atenção, né, ela quer a sua atenção, ela quer a sua dedicação também, ela quer que você acolha ela faz tudo ali também por você, ela não quer
ela não quer lhe contrariar e ela também não quer ser um pouco contrariada. Mas quando você pensa assim, em sempre estar disponível para o outro, em sempre fazer as coisas para o outro, você deixa você em segundo plano. E não tem nenhuma fórmula que dê certo dentro da vida da gente que coloque a gente como último, como segunda opção. A gente tem que ser a primeira na nossa vida, até para a gente oferecer o outro, para oferecer para o outro o melhor. E a gente inverte isso. Muitas mulheres invertem isso por conta desse processo da educação, de ter que servir, de que ser prestativa, que isso é divino, que se você não serve para servir, você não vive. Se você não vive para servir, você não serve para viver, né? E ainda trabalha com essas questões religiosas. Então você vai com aquilo na sua mente, né? Principalmente dentro de famílias que tem essa pegada mais religiosa e que trabalha com essas questões, então, de servir, de atender o outro. Então tem muitas mulheres que estão nesse pensamento também. E mesmo as que não foram criadas nesses ambientes, também adquiriram esse modelo de pensamento e estão para servir, né? Elas são dependentes das outras pessoas, da vontade de atender, sabe? E isso não é legal. Como você pode ser feliz você servindo sempre as outras pessoas? Como você pode realizar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você pensa, as ideias que você tem, se você não tem um tempo para você, se você está dedicada somente a atender os outros? E isso é uma coisa que às vezes você se coloca para justamente você não olhar para os seus projetos, sabe? Eu quero... Não, mas olhe, porque aí você tem uma justificativa maravilhosa. Não, eu não consegui terminar meu trabalho a tempo porque eu precisava ajudar a Isabel. Então é uma coisa nobre. Você criou a justificativa perfeita. E se você disser para qualquer pessoa, não, faz todo sentido. Só que no fundo, é uma forma de você se sabotar. É uma forma porque você poderia muito bem ajudar as outras pessoas, mas você também poderia estar se ajudando, poderia colocar limites, né? E quando você não tem esse feedback com a outra pessoa, esse feedback, você fica às vezes ressentida, sabe? Fica magoada. E isso não é legal. Sandra, seja bem-vinda, Ju. Tá fazendo sentido, galera? Galerinha, como diz meu filho. Dene. Olha, a mulherada toda aqui. E esse tipo, sabe, ele busca afeto, busca atenção, esse modelo. Então, assim, vive de uma certa forma. E quando você vive de certa forma, né, esperando mais do outro. E quando você diz não, muitos não entendem. Então, aí é uma questão, abrindo um parênteses aqui, Mari. Nós não temos domínio do que as outras pessoas vão pensar ou dizer. É claro que ao dizer não, você vai desagradar. Mas a vida, a gente tem que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Ou você escolhe a se agradar e ficar bem para você, inclusive às vezes até ajudar essa pessoa que não está ali entendendo, ou você escolhe viver a vida que o outro quer para você. E aí eu vou lhe dizer que não é uma vida legal, porque ao final da sua história você vai dizer o que é que eu fiz da minha vida. E essas pessoas que não entendem, tá tudo certo, porque ela vai entender o seu comportamento de acordo com as ideias, com a percepção, com as crenças dela. Ela que está pensando isso sobre você, mas quem você é, só você mesma sabe. Então o que ela pensa ou o que ela deixa de pensar não é um problema seu, não é algo que está no seu controle, é algo que independente do que você fizer, ela vai continuar pensando. Ou se você fizer para agradar, ela pode até momentaneamente gostar do seu comportamento. Mas no primeiro momento que você não satisfizer, ela vai falar. Então, entre ficar nessa corda bamba para tentar agradar o outro e se agradar, não é melhor você agradar você, ficar bem com você, do que você ficar nessa loteria de tentar agradar o outro, porque a gente nunca sabe ao certo se agradou ou não. Então não vale a pena.
Márcia Cruz, mais cedo, Márcia, isso mesmo, mudando. Eu gosto de estar em movimento. Eu não digo que a vida é movimento, então a gente tem que movimentar tudo. Para quê? Para movimentar a energia. Eu era no horário das 21, agora estou no horário das 19. É nas 19h07, aí hoje eu disse 19. Mas tá tudo certo, gatona. Seja bem-vinda aqui também. A gente tá falando hoje sobre os sabotadores. Como saber se estou me sabotando? Aí batendo um papo aqui sobre esses padrões de sabotagem, de acordo com o livro de Psicologia Positiva, né? Referenciando em cima dele, trazendo os modelos. Ele conseguiu catalogar alguns comportamentos. Tem vários, mas ele trouxe 10 que são extremamente recorrentes, e ainda mais entre o público feminino. Então a gente está aqui falando sobre eles. Olha, gostou do horário, né? Estou falando sobre eles para que a gente possa identificar se a gente tem esse, se a gente tem aquele, certo? E hoje eu vou trazer 5 e na próxima quinta-feira eu vou trazer mais 5, porque são 10. A gente já falou aqui sobre o crítico, falou aqui sobre o insistente, que é o perfeccionista. A gente está falando sobre o prestativo, que esse depende do outro, busca afeto, aceitação, né? Tem dificuldade de dizer não também. Tem medo do que os outros, olha aí, mas tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão viver. E sabe o que é que acontece? Qual é o perigo? Quando você tem esse modelo aí de pensamento, quando esse sabotador está muito ativado na sua vida, é de você ficar parada, estagnada, vivendo a vida que o outro está determinando para você. E aí a sua vida trava, não anda. Eu sempre falo aqui que quando você não tem coragem, quando você não está autoconfiante para fazer as coisas que você precisa na sua vida, tomar as decisões que você precisa tomar, é como se você estivesse dirigindo um carro com a mão no freio de mão. O carro nunca anda, fica sempre, sabe? Não vai para frente. Então, bem assim é a sua vida. Você fica caminhando, mas você não sai do lugar. Por quê? Porque você não está vivendo a sua vida. Você não está vivendo os seus projetos. Ah, você está vivendo o que o outro determinou, o que o seu pai, ou que sua mãe, ou que seu marido, ou que sua família, ou que a sociedade. Mas você não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo. E é preciso a gente identificar para que a gente possa cuidar, né, fortalecer a nossa confiança, né, diminuir esses comportamentos, esses modelos de pensamento. Para quê? Para que a gente tenha coragem de ir lá, fazer as mudanças, concretizar o que a gente quer concretizar, colocar os nossos projetos e viver a vida que a gente determinou para a gente. Certo? Então, por isso que é extremamente importante, por isso que eu não trago como se fosse a coisa mais fácil do mundo. É como eu digo, não é gostosinho, vai doer, mas é o melhor caminho. E eu digo isso muito tranquila porque eu passo também, já passei por algumas fases, por alguns obstáculos desse caminho e sei o quanto é doloroso, mas é muito mais gostoso, sabe, do que a gente viver na ignorância, de sem se conhecer, de saber o que é que eu gosto, saber o que não me faz bem, sabe? E hoje eu priorizo as coisas que me faz bem. Então, quando eu priorizo, como eu já me conheço, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que me faz mal. Então, eu começo a evitar ambientes, a evitar pessoas também, porque tem pessoas que são tóxicas e lhe faz mal. E tá tudo certo você se afastar desse tipo de pessoas, inclusive às vezes até de familiares. Né? Você não deixa de gostar das pessoas, você não deixa de amar, se é pai, mãe, filho, enfim, mas a distância é mais sadia do que você está convivendo com essas pessoas, porque está lhe fazendo mal. E eu não sei, em decreto nenhum, em constituição nenhuma, está dizendo que você tem que ficar com pessoas que não te fazem bem, mesmo tendo vínculo sanguíneo. Você pode honrar essas pessoas, você pode respeitar, você pode amar, mas de longe, se preservando, cuidando de vocês, certo? Elisângela, Li, Prado, Cardoso, Valéria também aqui. E aí, meninas, estão acompanhando aqui? A gente tem 2 aqui para a gente terminar a lista, né? O sabotador, o prestativo, né? E você
é o que eu disse aqui, você pode se transformar com ele, né? Desse padrão, você pode se transformar em uma pessoa ressentida. Porque você que fica esperando muita coisa do outro, sabe? Quando não tem, você fica vivendo uma vida de ressentimento. Olha, viver uma vida ressentida, misericórdia. Você não merece isso, não. De forma alguma. Vamos agora para o quarto. O quarto sabotador é o hiperrealizador. Esse é refém de resultados. Parece, né? Faz a gente lembrar do perfeccionista, daquele que ele chama que é insistente. Mas esse hiperrealizador é aquele que quer dar conta de tudo, sabe? Que quer fazer tudo, né? Que sempre quer estar em evidência sempre, sabe? Que dá conta de fazer alguma coisa, sempre está acumulando com uma série de coisas e tudo mais. Mas o que é que acontece com esse perfil, com esse padrão? Ele não se envolve de uma forma profunda com as pessoas. Ele não mantém relacionamentos mais profundos. São coisas mais superficiais. Então, assim, e ele sempre, às vezes, né? A proposta dos relacionamentos tem um pouco de interesse. E aí o que acontece? Assim como o crítico, quando você percebe esse tipo, às vezes, de hiperrealizador, que é massa, é maravilhoso para você estar em empresas, para bater metas, né? Para fazer esse tipo de atividades, nesse modelo de produtividade, show de bola. Só que você não é uma ilha. Né? Você não vai viver a sua vida toda sozinha. E você viver o tempo todo nessa hiperatividade, você tem que descansar. Quantas mulheres não estão aí se intitulando de boca cheia que são guerreiras? Que dá conta de tudo, acumulando várias tarefas, né? Realizando 1000 coisas, ou se dedicando só exclusivamente ao trabalho, para conseguir tudo, esquecendo da sua vida pessoal. Não estou falando que é esquecendo de filho, nem especificamente não, esquecendo da sua vida pessoal, esquecendo dela também, né? De se cuidar, de olhar para ela, de se afagar, de se recolher, de olhar para ela com generosidade. Quantas também? Isso não é bom, porque uma hora essa conta vai chegar. E essa conta, quando chega, às vezes pode chegar com o nome de síndromes, não é? Você pode desenvolver várias coisas com isso e não fazer bem a você. Então também é preciso observar se você está nesse de fazer tudo, de hiperativa, sabe? De dar conta de tudo, mas não quero me relacionar com ninguém. Só eu, quero estar bem nas redes sociais, eu sou a boa, uhul! Olhe para você, se você também tem um pouco desse padrão de pensamento, porque ele pode sim lhe prejudicar. Aí você, mas Isabel, eu querer realizar não é bom? Claro que é bom, mas veja que o nome é hiperrealizador. Não é você deixar de ser realizador, não, ao contrário, você está aqui para realizar as coisas que você deseja realizar. Você quer tirar seus projetos e realizar. Você quer ser uma mulher realizada, destravar, sair dessa condição de medo para você ser uma mulher plena e feliz. Ok, show de bola. Agora, se você substitui todas as outras áreas da sua vida só para você estar trabalhando, produzindo, né, nesse círculo, sem olhar para você também, isso não vai te fazer bem. Né? Isso não vai ser gostoso para você. Veja só que tudo é o equilíbrio. Como eu disse aqui, a gente não vai poder fazer um transplante de alguns pensamentos, de formas de pensar, mas a gente pode diminuir, a gente pode minimizar o impacto desse pensamento que a gente tem, que a gente traz aqui na nossa mente, né? E a gente pode identificar o que é que estimula. Eu trouxe aqui numa live passada a questão sobre procrastinação. Que a procrastinação não era algo ruim, mas era um sintoma, um alerta de que algo não estava bem em você. Né? Poderia ser que você está trabalhando com algo que não lhe faz bem, que vai justamente ativar, né, na sua memória algo que vai deixar você desconfortável, alguma dor sua que foi surgida lá na sua infância. Então, que por conta disso, você acaba evitando de fazer aquela atividade. Você acaba evitando, às vezes, de chegar naquele ambiente. Quantas vezes
Eu já não vi, vocês também já devem ter visto, relacionamentos onde às vezes o marido costuma a ficar mais tempo no trabalho, fazendo hora extra, ou então, de que ir para casa. Por quê? Aí ele ficava procrastinando lá no trabalho. Ah, então ele gosta de ficar enrolando para ficar ganhando hora extra. Não, é porque em casa o relacionamento com a esposa, entre o casal, não estava bom. Então, quando chegava em casa, a casa era um inferno. Então, para ele, ou para ela também, era melhor ficar mais tempo no trabalho, para quando chegasse em casa, só o tempo de tomar banho, dormir, para no outro dia voltar para o trabalho, porque no trabalho tinha paz. Então ele procrastinava no trabalho para ficar mais tempo no trabalho, evitando chegar dentro de casa e ter uma conversa, né? Ter um entendimento, bater aquela DR com o casal. Vocês estão entendendo? Então, quando você descobre o que é que te faz que não te faz bem, você começa a resolver. Então, nesse caso aqui que eu falei da procrastinação, qual era o ideal? Era ele resolver o relacionamento, ele encarar isso, porque o que ele estava evitando, né? E com isso consumia muito tempo dele no trabalho, era um desgaste, porque ele não estava lá porque queria. Era apenas uma fuga, né, de um problema que ele precisava resolver. Quando resolveu, automaticamente ele não fez mais. Ele não mais quis ficar mais tempo no trabalho, mais do que o necessário. Tá entendendo? Tá fazendo sentido aí pra você? Chiquinha, Aline. Aqui. Então, meninas, a gente já falou aqui do crítico, já falamos aqui do sabotador insistente, que é o perfeccionista. Já falamos do prestativo, né? Do hiperrealizador. E agora vamos falar da vítima. Olha só, esse que se coloca como vítima, sabe? Que é vítima das pessoas, que é vítima das circunstâncias, que diz que a vida dela não anda porque as pessoas não ajudam, porque alguém sempre fez algo para ela, que ela se coloca às vezes como coitada, sabe? Que nada dá certo para mim porque eu não tenho ninguém. Aí, sabe? E sempre aquela história de coitada, e também fica nessa de querer agradar as outras pessoas, também tem dificuldade de dizer não, sabe? Tem dificuldade de se posicionar também, mas como é o nome? Tem uma dificuldade de falar um pouco dos seus sentimentos. Ela começa a se recolher, começa a se retratar para quê? Também para não desagradar, e isso não é bom. Não é? Tem um livro que eu sempre, até na mentoria, eu recomendo ele, vou recomendar para vocês. É um livrinho, R$10, mas ele é muito legal porque ele traz essa consciência para você. É um livro do Paulo Vieira, é Autorresponsabilidade. Ele é muito bacana porque ele começa a mexer em determinadas coisas que você aparentemente não está nem percebendo. E você está nesse processo de vítima, né? De se colocar como vítima das circunstâncias, ou então vítima dos acontecimentos, de você ser a coitada da história. Então isso não é legal, porque você não conhece ninguém na história do mundo que chegou ou deixou algo de grandioso ou algo feito se colocando como vítima, não é? A vida da gente, a vida exige posicionamento, exige da gente autorresponsabilidade, exige que a gente tome as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Por quê? Porque a fatura vai chegar. Então, já que vai chegar, vai ter a cobrança, então que seja, no mínimo, pelas coisas que de fato eu fiz e de forma consciente. Porque quando você está fazendo, está vivendo o que os outros estão determinando, a fatura vai chegar, você vai pagar. Sabe, é você que vai prestar contas da sua vida, né? É você que vai sentir o impacto das coisas, das escolhas que você fez ou das escolhas que você deixou as outras pessoas fazerem por você. É você. Então, se é você que vai sentir esse impacto, se é você que vai pagar essa fatura, então que seja já de forma consciente, sabendo que a vida que você está levando não é culpa dos outros. Claro que a gente sabe que às vezes algumas pessoas fazem
de propósito, mas de nada vai adiantar a gente entrar nessa coisa de culpar os outros. Quantas vezes você muitas mulheres foram criadas em ambientes onde pais eram muito rigorosos, exigentes demais, chegava até a usar às vezes um pouco da agressividade verbal e física também. Aí você diz, Isabel, então eu sou assim um pouco porque meus pais, veja, claro que contribuiu. Claro que contribuía, era um ambiente. Você chegou aqui, nesse mundo, e você chegou nessa família, e essa família serviu para você de referência de tudo que você sabe hoje. E é claro que tudo que eles lhe passaram para você enquanto criança, você tinha como autoridade, é natural. Mesmo as coisas erradas que eles passaram, dizendo que você não era capaz, dizendo que você não sabia fazer as coisas, dizendo que você tinha que viver para servir os outros, mesmo as coisas erradas, né, foram eles que serviram de referência. Então tá tudo certo. Não vai dar agora, na altura da sua vida, de você culpar, sabe? Não é passar pano e esquecer, mas é olhar para a sua vida da agora em diante. O que é que eu posso fazer que depende de mim para eu mudar o rumo da minha vida? Porque quando a gente se coloca nesse local de culpar, a gente não resolve. Sabe, se a gente colocasse o dedo e dissesse, olha, você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado, e resolvesse, maravilha, show de bola. Mas não resolve, só resolve a partir da tomada de consciência, né, de que você é responsável a partir de agora da condução, é responsável pela condução da sua vida. Não tem como você olhar para trás e ficar lá presa nesse passado. Tudo bem, essas pessoas, elas de alguma forma, elas contribuíram. Ok, tá tudo certo. Vamos dar um novo sentido para as coisas que não foram boas. Vamos agora, já que somos mulheres adultas, buscar conhecimento, cuidar das nossas feridas, né? Cuidar das nossas dores, procurar o equilíbrio interior, buscar esse equilíbrio, porque enquanto a gente estiver vivendo é um processo de busca, para que a gente possa viver muito mais nos nossos recursos, com as nossas habilidades e sendo muito mais feliz do que infeliz. Destravando, perdendo o medo de enfrentar as coisas, os acontecimentos, perdendo o medo de se posicionar, colocar a nossa voz dentro da nossa vida, né? Diante das discussões que muitas vezes a gente se cala. Enfim, tendo consciência disso tudo, é possível você identificar quais são os comportamentos, os pensamentos sabotadores que você está tendo. São aquelas conversinhas, né, sacanas, e que a gente reproduz, a gente pensa e a gente reproduz, porque o que a gente pensa, a gente sente e a gente acaba afetando isso na nossa forma. Então, quando você pensa, né, exatamente que você tem que fazer tudo certo, né, você tem que fazer muito perfeccionista, você vai fazer tudo perfeccionista. Quando você pensa que nada presta, que tudo é ruim, que nada é bom o suficiente, você vai pensar exatamente assim, e tudo que você fizer também não vai ser tão bom, porque o seu nível de exigência, de autossabotagem é muito intensa. Então, quando a gente consegue identificar, quando a gente consegue reconhecer, a gente consegue dominar. Porque quando você tem conhecimento, você tem poder. Aí você tem o conhecimento, depois você aplica, aí você consegue resolver. Isabel, e a partir daí eu não vou ter mais pensamentos sabotadores? Nada disso, eu não disse isso. Eu disse que você vai conseguir administrar, você vai conseguir controlar e você vai conseguir viver mais no seu recurso do que na sua dor. E aí, quando você conhece o seu adversário, você consegue lidar com ele e trazer ele até muitas vezes para o seu lado. Certo? Certo, gatas, garotas? Quinta-feira a gente vai ter a segunda parte, né, para concluir os outros 5 pensamentos sabotadores que você pode estar tendo aí e está prejudicando, travando a sua vida, deixando de você fazer as coisas que você quer fazer. Mas aí você está pensando que você não é capaz, você está pensando que nada que você faz dá certo, ou você acha que você tem que estar sendo a boazinha, ou então você acha que as pessoas é que são as culpadas pelas coisas que estão lhe acontecendo, e isso tudo faz com quê? Com que você trave. E quando você trava, a sua vida não anda. E a vida precisa de movimento para que as coisas aconteçam, certo?
Gatas, garotas, vamos ficando por aqui. Drica Teixeira, beijo grande, gatona. As maravilhosas que passaram por aqui, um beijo grande. Agora em novo horário, a gente está às 19h07. Hoje eu comecei às 19h, viu, gente? Mas foi porque realmente eu me atrapalhei. Mas é às 19h07, terça e quinta-feira, certo? Um beijo grande. Qualquer coisa, vocês sabem onde me achar. Beijão e até quinta-feira.